e vai ser massa aí. Olha o E homem aí, aí, o meu homem. irmão? É difícil demais esse homem, viu? Tá na conversa aqui com o Léo. Gestor. Só uma conversinha boba assim. Tô tremendo aqui. Pessoal, a maioria do pessoal que está aí no chat conhece já o Alisson, né? A ideia e a proposta de a gente bater esse papo aqui é realmente a gente conhecer um pouco mais dele, saber como foi o início dele, o que ele faz de diferente de muitos corredores que a gente conhece, que faz com que ele tenha o resultado que ele tem, né? Eu lembro, eu vou fazer uma apresentação rápida assim de Alisson. Eu acho que eu nunca falei isso para ele, mas eu vou aproveitar para falar agora, para expor ele agora. Mas eu lembro que quando a gente trabalhava ali no edifício Conlar, que foi onde eu conheci, eu chegava lá no prédio, eu mal ia lá, na verdade, que a gente ficava mais na rua. Mas quando eu cheguei lá, que eu olhei para aquele bicho, ele sempre foi diferenciado. Em tudo, assim. Ou era na roupa, ou era no próprio trabalho. Então, assim, o pessoal da própria MRV sempre teve a cultura de usar as roupas da MRV e tal. E ele não, ele sempre chegava lá com a roupa toda engomadinha, aquela coisa toda. E depois que eu fiquei sabendo, que aí não foi nem através dele, foi através de outras pessoas, que ele trabalhava, que ele morava em Abreu e Lima, não é isso? E ia para Boa Viagem, todo dia, eu acho, todo dia, né? Tu ia, Todo dia. para poder trabalhar. Eu achava isso muito top. Eu sempre achei que tem alguns corretores que realmente eles fazem um diferencial enorme na sua conduta, no seu trabalho, na sua rotina. Isso é muito importante. E Alisson é uma dessas pessoas. Eu podia citar aqui várias outras pessoas também, que também vi, tipo o Renato mora em Paulista. E é interessante que muita gente da MRV morava em Paulista, ou mora em Paulista, e sempre teve essa questão de trabalhar ou no Conlar, ou em Piedade, assim, nunca mediu distância para poder ir trabalhar, para poder ir realizar o trabalho ali que a gente faz. E eu sempre achei esse diferencial. Tanto você, como o GDAel, quando eu via GDAel chegando lá de bike, eu sempre olhava para ele e dizia assim, esse cara é diferente, esse cara vai dar certo. E tantos e tantos. Você é o primeiro de muitos que eu quero estar aqui batendo um papo. Eu acho que é um momento da gente aprender junto, de a gente crescer junto e compartilhar também para que as pessoas que estão assistindo aí possam também entender e aprender e ver que muita gente olha para você talvez hoje e veja, pô, Alisson hoje é bicampeão de vendas, o cara já vendeu não sei quantas unidades, o cara tá bem, mas o cara não sabe como é que foi o início, não sabe como você chegou até onde você está hoje. E é importante a gente saber e compartilhar isso também para que as pessoas possam se inspirar e também chegar onde você chegou. Beleza? Com certeza. Eu passo para você aí. Eu queria que tu falasse um pouco do teu início aí na corretagem. Como foi que funcionou. Como você chegou na MRV. A bola Beleza. tá contigo aí. Então, primeiramente, boa noite. Valeu, Gustavo, aí pela honra de ser o primeiro aí participar desse bate-papo corretor. O pessoal que está aí na live, muita gente conhecida, né, que já, querendo ou não, as pessoas que têm mais contato próximo, já contei meu início 10 mil vezes aí na MRV, porque você vê muito corretor novato chegando, perguntando qual é o seu diferencial, o que é que você faz para poder vender tantos apartamentos por mês, só que aí a preocupação do novato não é o que você faz hoje, é mais o que você fez no início, né? Se você passar o que você Isso. faz hoje, se o novato começar a fazer a mesma coisa, não vai ter resultado. Então, são Justo. esforços menores aqui para poder... Esforços menores que você faz hoje, porém já fez um esforço maior aí, bem maior no início, né? Mas aí, para a gente começar, no início aí quando eu entrei na MRV, eu era de outra área, né? Trabalhava na construção civil, sou formado em técnico de edificações e estudava engenharia civil naquela época.
Então, estava numa fase do mercado aí que estava bem com uma dificuldade enorme em relação à construção civil, foi na crise mesmo, e passei 1 ano e meio desempregado, certo? Tive uns perrengues aí na vida, e estava procurando voltar para minha área de construção civil. Aí foi quando eu conheci não, né? Recuperei um contato de um colega meu que se chama Ribamar, que é corretor hoje, né? Trabalha na MRV também. E Ribamar tem trabalhado comigo na construtora Batista Leal. Eu na área de edificações e ele na área de contabilidade. Então fui perguntar qual a construtora que ele estava trabalhando para poder entrar como técnico de edificações. Aí foi quando ele disse que estava trabalhando na MRV, porém uma área diferente, que era corretagem, que se eu quisesse tinha vaga. Aí eu já me animei nesse sentido, estava procurando alguma vaga. Só que eu não conhecia nada, né? Nunca tinha trabalhado com venda, nunca tinha tido esse contato com pessoas assim, diretamente, com pessoas distintas, né? Porque eu tinha contato na construção civil, só que era as mesmas pessoas todo dia, né? Então eu ia ter que passar a ter contato com clientes e, mesmo assim, na questão da dificuldade, você precisando sair ali do Tero, eu fui pesquisar no YouTube, botei lá vantagem e desvantagem da corretagem, veio um vídeo lá de Guilherme Machado, que na época eu assisti muita coisa, certo? Aí vi esse vídeo aí, me interessei e decidi entrar, né? Sem R$1 no bolso, como sempre, né? Eu acho que a maioria do corretor, quando ele começa, ele vem de uma fase ruim da vida. Eu acho que, assim, tirando quem já tem alguém da família que trabalha nessa área, ninguém nasceu e disse, eu vou ser corretor. Ali tá. O meu sonho é quando crescer ser corretor, né? O cara acontece no meio da vida dele, ele descobre a área, descobre o potencial que ela tem e pode explorar. Então foi assim, quando eu entrei na corretagem, né? Comecei a vir com o dinheiro da passagem, não usava o vem estudantil. Era o dinheiro da passagem, a marmitinha na bolsa, saía de Abreu Lima para Piedade, 4 ônibus e um metrô. 3 horas de distância, né? Todo dia. De Abreu para Piedade. Então, no início, tirando essas dificuldades da vida, mas a dificuldade da corretagem, a minha maior dificuldade foi de falar com o cliente. A gente tinha as famosas listas da MRV, né? Aquela lista que você pega ali 200 clientes para poder tentar escutar um sim. E eu ligava para todo mundo todos os dias, porém eu ligava pedindo para o cliente não atender, né? Eu me tremia ali na hora de ligar para o cliente, torcendo para que ele não atendesse aquela ligação. Só para eu marcar na planilha lá e informar a gerente que eu liguei, né? Não atender o telefone errado, isso aí para mim era um sucesso. Eu queria aprender, mas ainda tinha muito medo, né? Mas mesmo assim, não deixava de ligar, né? Quando o cliente atendia, eu gaguejava, eu falava errado, mas eu sabia que eu precisava disso para poder aprender. E a lista é justamente para isso, né? Você pega uns clientes que já estão bem trabalhados, já estão bem surrados, para você poder conseguir converter alguma coisa. Então, quando eu entrei na MRV, né? Foi em novembro de 2016. Eu entrei no finalzinho de novembro para dezembro. Esse pedaço de novembro foi só para aprender mesmo, pegar o básico. Quando eu fui para dezembro, eu já tinha um pequeno conhecimento que eu já poderia vender, porém não estava assim realmente preparado. Hoje eu sei que eu não estava preparado, mas eu achava que eu estava preparado. Passei aí dezembro batalhando para fechar uma venda, gerei uma venda no peito, né, famoso peito aí na MRV, e essa venda caiu. Não fechei venda em dezembro e fui para janeiro para vender. Cheguei em janeiro, mesma coisa, um mês todinho sem vender. No finalzinho gerei uma venda no peito e fechei essa venda ali de janeiro. Então, minha primeira venda na MRV eu levei 1 mês, 2 meses, na verdade, alguns dias. E depois dessa venda, eu botei na minha mente que eu não ia parar mais de vender. Disse, agora não tem como mais eu deixar de vender, porque eu já aprendi muita coisa e já tenho a primeira venda, né? O primeiro pontapé ali, agora é só seguir. Aí vinha uma decepção, né? Quando chegou em fevereiro, não vendi. Botei a desculpa no carnaval, disse que não dava para vender mesmo em fevereiro, mas ia vender em março. Quando chegou em março, não vendi. Então, passei 5 meses aí com uma venda, né? Vocês sabem, questão de comissão, essas coisas aí da MRV, uma venda em 5 meses é pouquíssimo, né? Você não dá para... Mas aí, eu sabia que eu ia conseguir uma hora vender, né? Uma hora eu consegui engatar aí essas vendas, e foi quando chegou em abril, né? Abril eu fiz 2 vendas, em abril. Peguei um dinheiro legal, porque era uma fase que a MRV não estava vendendo bem, então estava oferecendo premiação, a comissão estava legal. Então vendi 2, vendi bem. No segundo mês, no caso de maio, né? Vendi novamente 2 apartamentos. Em junho, vendi um apartamento. Quando chegou em junho, aí foi um divisor de águas meu aí na MRV, né? Porque eu tinha passado 7 meses com 6 vendas, certo?
na MRV. Uhum. E foi quando eu conheci aí uma nova equipe na MRV, que é a que eu tô até hoje, né? E é a equipe Lobos, Sim. né? A famosa equipe Lobos, de onde veio o meu apelido aí na corretagem de Lobinho, né? Então, nessa equipe aí que a gente entrou, foi Davi que originou essa equipe, trazendo alguns corretores de uma equipe que já existia, uniu com outra equipe que já existia e formou os Lobos. Então, foi quando entrou aí Alisson, que está aí na live aí, Alisson, o Gordo, né? Seu Carlos, Denis e Thiago, né? Viu esses 4 E feras aí? vale salientar que Davi, com uma bagagem gigante de MRV, Com certeza. que ele, com certeza, ele deve ter acrescentado muito aí nesse período aí seu. Isso, quando juntou, ó, veio o Davi, o Gordo, que é o Alisson, né? O Xará, que é por causa dele que eu recebi o apelido, né? Tem o Alisson, chegou Thiago, seu Carlos, aí juntou com a equipe que já existia, eu e mais outros corretores da equipe top, né? Foi quando a gente. Estão até citando aí um nomezinho aí de Denis aí, mas esse cara é. Mas aí então. Pula Isso aí. Esse pula. Então, quando a gente juntou essa equipe, bicho, eu comecei a ver a forma que seu carro trabalhava, que era bem diferente da forma que eu tinha aprendido a trabalhar naqueles 7 meses, que era uma forma de não faz simulação com o cliente, não diz ao cliente, não diga não ao cliente, né? Se perguntar, tem apartamento, não sei aonde tem, se perguntar se tem apartamento desse preço, tem. Isso para poder a gente fazer uma aprovação para depois mostrar realmente a realidade para o cliente, né? Para não ter que dar algo negativo para o cliente. Então, aí eu comecei a me desenvolver mais. Eu juntei o que eu tinha aprendido nos últimos 7 meses com a experiência do pessoal que já trabalhava há um bom tempo. Principalmente seu Carlos, Davi, que cada um tinha sua forma de trabalhar. Seu Carlos trabalhava de um jeito, Alisson de outro, Thiago de outro, Denis de outro, e Davi ali regendo toda essa equipe, né? Então, foi realmente quando eu comecei a vender. Davi entrou na equipe dia 15 de junho de 2017. Lembro como fosse hoje. Eu estava com 0 vendas. De 15 de junho para o final do mês, 15 de julho, na realidade, né? Para o final do mês de julho, eu fechei 3 vendas. Então, foi quando o Davi ali me convidou realmente para ficar na equipe, que até então ele estava como um gerente interino, né? Ele viu meu potencial e disse que dava para... que seria compatível com a equipe que ele estava montando, né? Então, dali para frente, de julho até dezembro, eu fechei 22 vendas. Eu tinha fechado em 7 meses 6 vendas. Em 6 meses com essa galera eu fechei 22 vendas. Então, resumindo, em 2016 tu fechasse 29 vendas. 2017. 29 vendas. 28. 6 vendas mais 22. Pronto. Aí, quando eu fiz essas 28 vendas, realmente aí eu já me senti preparado, né? Me senti preparado para trabalhar 2018. Aí 2018 foi algo bem crucial, né? No decorrer eu vim embalado, já sabia trabalhar, já tinha passado por muita experiência nessas 28 vendas, mas o mais importante é que eu tinha 28 pessoas que poderiam me oferecer serviço, vamos dizer assim, com a parte da indicação, né? Então foi quando eu comecei a ser conhecido com a indicação, né? A indicação, que hoje é o meu forte, ainda é, o Instagram hoje é um forte, mas a indicação sempre foi meu forte e continua sendo. Vem desde o início, né, quando você dá todo o suporte ao cliente, seja o cliente que vai comprar, às vezes você olha para o cliente e sabe que ele não vai comprar, mas você dá todo aquele suporte e esse cara, mesmo se comprar, ele vai te indicar para outras pessoas. Tem um cara que compra, certo? O cara que compra ali a você e depois ele também vai te indicar, certo? E tem os conhecidos que você começa a fazer um trabalho de divulgação, que sabe que você é corretor, nunca falou com você, nem tirou dúvidas, mas quando aparece alguém, ele te indica. Então, isso aí foi o meu forte, de fato, em 2018. Né? Muita indicação eu recebi de um trabalho que eu fiz em 2017. E o crucial também foi quando eu saí da Abreu Lima, né? Que era uma dificuldade que eu tinha de locomoção, e vim morar na Caxangá um período, e depois da Caxangá eu vim para Boa Viagem. E de Boa Viagem, né, eu estava trabalhando em próprio Boa Viagem, depois comecei a trabalhar em Piedade. Então eu comecei a estar mais perto do trabalho, chegava mais cedo, saía mais tarde. Quando eu comecei um relacionamento com Suênia, que a gente foi morar junto, Suênia tinha um horário, que Suênia é CLT, né? Minha esposa ela é CLT, trabalha com agente bancário, também trabalha na MRV. Então ela chegava de 8 horas da manhã e saía às 6 horas da noite, porque ela é CLT e ela precisava fazer isso. E eu, como autônomo, não tinha essa questão de horário. E quando eu me ajustei ao horário dela, chegando de 8 da manhã às 6 da noite, querendo ou não, naturalmente, eu comecei a produzir mais. Comecei a usar o meu conhecimento em prol daquele tempo que eu passava aqui com o pessoal da MRV.
Beleza? Então, aí para encurtar 2017, 2018, eu fechei aí a primeira vez aí, primeiro que eu peguei o campeão anual, né, de vendas da MRV do Nordeste. Fechei com 44 vendas em 2018. Então foi um rendimento aí excelente. Segundo ano na corretagem, para quem nunca trabalhou como corretor, vender 44 apartamentos, ficar em primeiro lugar do Nordeste. Então aí foi o ponto que realmente me destacou aí na minha área de corretagem. Já tinha um destaque assim de ser um cara que aprendia fácil, um cara que estava se adaptando, mas aí 2018 quando fechou, aí realmente foi quando me colocou no mercado aí conhecido realmente como corretor, né? Entendeu? Pronto, aí seguindo para 2019, que eu estou tentando chegar até agora, né? 2019 já vim com a bagagem. Não foi um mês tão parecido como não foi um ano igual a 2018, porém um ano de oportunidade, né? Comecei a fazer muitos serviços aí na área da corretagem, comecei a conhecer mais a corretagem. Foi um ano de 2019 que eu ganhei muito mais dinheiro que 2018, porém na MRV eu vendi menos apartamentos. Eu vendi 33 apartamentos aí na MRV. 33 não, acho que foi 38, 35, alguma coisa assim. Mesmo assim, fiquei em primeiro lugar novamente aí em Pernambuco, campeão de vendas de 2019. E aí estamos aqui em 2020, né? Então, o início, realmente, só para dar... A dificuldade maior foi ter como passar para o cliente as coisas que eu estava aprendendo, né? Estava adquirindo aquela experiência, mas não sabia passar para o cliente. E eu comecei a passar de formas, fazer formas com que eu tivesse, vamos dizer assim, uma fila de como passar para o cliente. Até passo informe isso os clientes, os corretores novatos. O que é que eu fazia? Eu botava, por exemplo, a MRV. Eu vou ligar para um cliente para oferecer MRV. Então, eu pegava o computador lá, abria várias abas e abria o site da MRV e os produtos da MRV. Cada aba tinha um produto. Anotava as informações básicas do produto, certo? E ligava para o cliente. Quando o cliente dizia, quero tal produto, eu já tinha aquela fila do lado. Eu sabia a localização por essa fila. Nunca tinha ido nem no empreendimento da MRV. Não sabia nem onde era. Jabotão, Socorro, eu não sabia nem onde que... Não sabia que existia no mapa. Então, no início eu vendi muito apartamento lá sem nunca ter pisado lá. Mas do jeito que eu falava para o cliente, ele imaginava que eu já conhecia. Que eu dominava a área, já conheço. Eu dizia, conhece tal ponto de referência? Conheço. Um pouquinho depois na frente dele tem isso, tem aquilo. Então o cara sentia que você conhecia a localidade, mesmo se você nunca ter ido lá. Então, isso aí é uma dica que eu sempre dou aos corretores, que é você passar para o cliente uma autoridade, independente do que você está passando, do que você informar ele. Seja na localização, você faça uma autoridade que conhece a localização, seja no plano de pagamento, no crédito imobiliário, você passar para ele que conhece daquilo ali. De posição, se é nascente, se é poente, posição lá dos blocos, você sempre passando para ele de uma forma que ele sinta confiança em tudo que você fala. Quando você passa autoridade para o cliente, mostra que você conhece aquilo, você é especialista, o cliente, mesmo que ele tenha dúvida, ele tira com você. Mas ele nunca vai botar na mente dele assim, esse cara, eu acho que ele não está entendendo muito, vou pesquisar aqui com outra pessoa. Então, ele vai confiar em tudo que você falar. A gente consegue... Isso que tu está falando é muito interessante, porque eu, como supervisor imóvel, eu pego muita situação de cliente que passa por isso. O cliente é atendido por um corretor, aí o corretor não passou segurança para ele, ele não fecha com aquele corretor, fecha com outro corretor, porque o corretor às vezes passa um detalhe que o outro não passou. Pronto, pois é, com certeza. Parece assim, uma coisa boba assim, mas... Não, o detalhe da venda é muito interessante, porque essas coisas pequenas que você faz é o que ganha o cliente, né? Por exemplo, o cliente te mandou uma mensagem agora, tu respondesse no mesmo momento que ele te mandou, isso aí para o cliente é positivo. Seja se ele mandou essa mensagem de 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 10 da noite, 11 da noite, a gente como corretor, infelizmente, sabe que não tem isso, né? Pra gente não tem horário comercial. A gente trabalha com vendas, não existe isso. Se eu tiver acordado, chegou a mensagem, eu respondo. Então, essa prontidão que eu dava ao cliente, ali de estar sempre à disposição dele, e qualquer dúvida dele, eu estava ali para sanar, também fazia com que o cliente se amarrasse ali para poder comprar comigo. E principalmente o que aconteceu depois disso era o pós-venda, né? É você pegar ali o cliente, mesmo que depois que ele comprou, mas sempre a gente sabe que é muita informação, então mesmo depois que ele comprou, ele vai ter muita dúvida ainda. E se você abandonar o cliente após a compra dele, aí você dá um tiro no pé. Ele vai procurar outro corretor e vai indicar para outro corretor. Justo. É verdade. Beleza? Acontece, com a gente acontece muito isso, porque
como o processo chega para a gente, como o corretor da imobiliária manda para a gente o processo, e a gente meio que toma a frente da situação, então, muitas vezes, o cliente mesmo, ele tira o corretor da jogada. A gente que tem que ficar puxando o cara, porque o cara meio que abandona o cliente, a gente que fica tratando com o cliente, e o cliente já não consulta mais aquela pessoa. Ele vem para a gente para consultar. Tá entendendo? Porque o cara não tá ali em contato com ele e tal. E a gente que é como supervisor, tem que ficar puxando o corretor para o cara não perder o vínculo do cliente, para não perder possíveis vendas que possam acontecer com indicação. Acaba que o supervisor dá um suporte maior ao cliente, né? E quando ele volta para o supervisor e não vai procurar o corretor da imobiliária. Isso é verdade. Então, esses pontos básicos aí de atendimento, muita gente pergunta assim, qual é o segredo? O segredo é muito básico. É a forma que você passa para o cliente, é a transparência, né? A gente sabe que ele precisa vender, quer ganhar dinheiro, mas não adianta você vender de qualquer jeito que você não vai ter. Você pode ter aquela venda agora, mas essa venda não vai prosperar. Entendeu? Se eu for citar aqui exemplos, eu tenho muitos exemplos disso que eu estou falando, né? Eu tive uma cliente lá de Camaragibe, ela ganhava um salário bruto de R$ 1.200 e queria comprar o apartamento lá do Real Garden. Era o lançamento, 134 mil. Ela não tinha dependente, não tinha FGTS, então era uma cliente que os corretores, vamos dizer assim, que padrão, ia ligar para essa cliente quando acesse a renda e dissesse que não tem FGTS, esse corretor ia esquecer esse cliente. E mesmo assim eu fiquei ali tirando as dúvidas dela. Eu sabia que ela não tinha condição naquele momento de comprar, mas comecei a tirar todas as dúvidas dela. Resumindo, essa cliente não comprou, como já esperado, porém ela indicou o Jefferson, que foi um cliente aí do Real Garden, que trabalhava lá no Colégio Paulo Freire. O Alisson tá aí, já me acompanhou em muitas vendas minhas, ele conhece a história aí. Ele foi comigo lá. Então, quando eu cheguei pro Jefferson, que era professor, ele me chamou no colégio, ele trabalhava, para eu explicar o produto. Então, fui pro colégio, cheguei lá no Paulo Freire, na UR7 lá, e expliquei para ele, ele me indicou outras pessoas, certo? Outros professores, pessoal com a renda legal, uma condição financeira legal, e que dava para comprar o apartamento lá de Camaragibe com tranquilidade. Resumindo, de uma cliente que eu não vendi, que eu sabia que não iria vender, ela me indicou Jefferson, que Jefferson me indicou mais 4 professores. Então, no mesmo mês, eu vendi 5 apartamentos de Camaragibe, e esses 5 aí para os professores lá do Paulo Freire. Então, botei todo mundo lá no mesmo bloco. E tudo através de um cliente que não comprou. É o quê? As 5 vendas através de... As 5 vendas através de um cliente que não comprou. De um cliente que não comprou. Pronto. Então, um exemplo aí de um cliente que você deu o suporte e se você não tivesse dado esse suporte, ela não indicaria o irmão dela. E não teria encarretado aí todas essas vendas. Então, como o pessoal está escrevendo aí, né, a transparência, o ser sincero em relação a isso é crucial. E principalmente você ter ciência do que a sua profissão exige, né? Muita gente trabalha na corretagem, mas não sabe qual é a função do corretor. Né? A função do corretor, ela é não única, não exclusiva, mas a principal é passar informação. Então, se você não passa informação para o cliente, você não está fazendo o seu trabalho. Entendeu? Seja ele vai comprar ou não. Você não está ali para... Sua profissão não é vender, sua profissão é informar. E se essa informação gerar a venda, é consequência. É importante tu estar falando isso, porque quem entrou quase agora aí foi Luiz do Cresce. E é importante tu estar falando assim. Luiz, meu irmão. É bom ele estar escutando. É bom ele estar ouvindo aí. Eu só falei isso porque eu vi ele entrando, pô. Ah, entendi. Mas é isso mesmo, cara. Assim, eu acredito que a venda, ela, primeiramente, nenhuma venda é apenas uma venda. A venda é apenas o início de várias vendas que podem acontecer através dali. Lógico, se aquela venda ali for uma venda bem feita, se for uma venda que você realmente prestou toda assistência para o cliente ele se sentiu seguro, o cliente se sentiu satisfeito de ter comprado. Então, assim, realmente aquela venda ali vai virar várias vendas. Isso de fato, eu acredito que vários corretores aí que estão aí no chat, eles já passaram por isso, de pegar um cliente, o cliente indicar outro. Mas indicar por quê? Tem que ter um porquê. Por causa da confiança que o cliente teve em você. Naquele primeiro cliente. Nesse cliente essa cliente que te indicou, ela não comprou.
mas ela se sentiu satisfeita com tudo que você passou para ela, e a satisfação dela fez com que ela indicasse para as pessoas. Agora imagina, Com ela vendo certeza. ali aquelas Com pessoas certeza. ali, todo mundo comprando, né? Ela sabendo ali que, pô, eu não tô comprando, porque, não é porque eu não quero, eu tô comprando porque eu não posso, nesse momento eu não posso. Mas eu Você gostei saber tanto do passar isso para atendimento ela dele também, né? que eu vou. Eu gostei tanto do atendimento dele que eu vou indicar ele para todo mundo que eu conhecer, e foi o que aconteceu com ela, né? Com certeza, exatamente isso aí. Ela, se eu tivesse passado para ela que ela não poderia comprar de uma forma que não fosse conveniente, que deixasse ela, vamos dizer lá, constrangida, ela não iria indicar outras pessoas e não teria passado isso. Então eu sempre deixei claro que não estava para ela comprar naquele momento. E ela sabendo das informações, ela disse, ah, então meu irmão ele pode comprar. Aí indicou para o irmão dela e daí foi encarretou 5 vendas de uma indicação só, né? Saíram 5 vendas. Qual foi o teu máximo de venda que tu fizesse no mês? O máximo mesmo, oficial, 7 vendas. Eu cheguei a 7 vendas. fechar 8 vendas aí em janeiro, mas aí oficialmente foram 7 vendas. Hoje tu contabiliza quantas vendas na MRV? A última vez que eu conferi, que na tabelinha lá, que eu tenho uma planilha, né, que eu acompanho isso aí, estava em Aham. acho que 119, quase 120 vendas. Isso em Em 3 anos, quanto né? tempo? 3 3 anos, anos. 3 anos e alguns meses. Isso. Aham. É importante porque tem muita gente que está aí assistindo que, com certeza, quando ouviu aí tu falando do início mesmo, a gente percebe que no início teve aquela questão da dificuldade da distância, teve a dificuldade do aprendizado da distância, mas quando tu começasse a trilhar o caminho, tu percebesse onde era o caminho das pedras ali, e começasse a se aproximar, isso foi te dando mais tempo, e tu soubesse não só ter tempo, mas converter Isso, o teu tempo também em resultado. Porque não é só ter tempo, né? com certeza. Tem, Tipo, tem muita gente que tem muito tempo aí e assim, não quando eu entrei consegue na chegar no resultado. corretagem, quando eu entrei na corretagem, assim como eu acho que todos os corretores que estão acompanhando aí sabem disso, eu fui muito orientado a desistir, né? A sair, é algo que é um bico, é algo que não vai dar certo. Eu mesmo disse para mim que era impossível vender 4 apartamentos no mês, porque eu imaginava que é impossível você vender um apartamento em uma semana. Só que até converso com os novatos Uhum. aí, os corretores aí, os CODI e os novatos da equipe, que se você tiver 30 clientes para vender no mês, você vai vender 30 apartamentos. Um por dia ali, você vai vender. Porque o processo, ele parece ser longo, mas quando você simplifica ele, né, você aprende ele, você simplifica de uma forma que ele vira natural, né? E é isso que eu também recebo Sim. muito elogio dos clientes, é que eu faço algo que é complicado na mente de muita gente, que é muita informação, é taxa, é entrada, é financiamento, é entrega das chaves, é evolução de obra, e eu faço aquilo ali de um jeito, passo de um jeito tão didático que acaba sendo, fica muito fácil de assimilar para o cliente e ele sempre acha isso positivo, né? Que ele diz, ah, fulano de tal Uhum. tentou me passar isso aí e eu não consegui. Tive muita dificuldade em adquirir esse conhecimento. Mas aí você começa a passar de uma forma didática que deixa uma coisa que era para ser burocrático, vira uma coisa natural que o cliente nem percebe. Muitas vezes o cliente diz, realmente estou comprando, isso é pegadinha, porque o cara nem percebe todo o que aconteceu, né, ali no processo da venda. É verdade. E é interessante porque quando o pessoal pensa na venda, tem muita gente que escolhe omitir informação por medo de perder a venda. De perder aquela E venda é ali. justamente o contrário. É justamente o contrário, né? O excesso de Com certeza. informação não vai fazer você perder a venda. Vai trazer mais confiança para aquele cliente. Porque assim, o maior reclamação, se você botar aí no Instagram, aí, no Facebook, em qualquer lugar, você escrever o nome de qualquer construtora, você vai ver uma série de reclamações. Tirando o lado estrutural, tirando o lado de acabamento, essas coisas. O lado da Uhum. venda, você vai ver que as insatisfações são por conta de falta de informação. Então, o corretor não informou Sim. realmente o que iria acontecer. Então, o cliente acaba tendo surpresas dentro do caminho, e a gente sabe que a maioria do cliente ele já vem planejado centavo por centavo. Então, quando algo sai do que foi planejado, sai do que ele estava esperando,
aí naturalmente aquele cliente vai gerar insatisfação, não vai indicar a construtora, mas tudo isso por um detalhe que foi falta de informação. E faz um estrago muito grande aí na vida dos compradores. Né? Verdade. Pronto, e aí bora para o próximo Dá uma tópico. travada lá. Mas justamente isso mesmo. Porque eu vejo que muitas vezes, quando o processo chega para a gente, e na MRV tem esse diferencial da questão da entrevista, e a gente percebe muitas vezes que o cliente ele não tem esse conhecimento do que ele vai pagar muitas vezes, do que ele vai acontecer para frente, taxa que pode acontecer, correções, e justamente porque o corretor ele pensa que falando isso para o cliente vai achar que vai pagar coisa demais e vai acabar desistindo da venda, quando na verdade o que acontece é que o cliente ele quer saber quanto ele vai pagar para ele não ter surpresas lá na frente, né? E assim, muita gente tem dificuldade no ponto que é a evolução de obra, né? A taxa de obra aí tem dificuldade de informar o cliente. Tem corretor aí que diz que é decrescente, né? Que começa no valor e termina menos. Tem corretor aí que diz que é fixo, enfim. Mas aí a forma de você passar algo que até você mesmo não tem como garantir exatamente o valor, é passando do modo geral, né? Então, quando eu explico para o cliente ali o quanto ele vai pagar de evolução de obra, eu dou uma base do início, dou a base do fim, né? Ou seja, a porcentagem em relação ao valor da parcela do financiamento, e o que vai acontecer no meio ali vai depender do andamento da obra. Então, você está passando a verdade para o cliente, está informando o que vai acontecer, você não sabe exatamente o valor, o cliente também não sabe, mas a forma que você passa, o cliente está preparado. Se vier um valor ali, naquele decorrer da construção, um pouquinho mais alto, mas ele sabe que você já informou. Você disse que era sujeito àquilo ali. Então, mesmo que ele se aperte, mas ele se aperta por algo que ele já sabia. O ruim é ele se apertar por algo que ele não sabia, e isso aí gera frustração. Verdade. Isso é muito importante, porque isso aí faz toda a diferença na hora de vender. Com certeza. E principalmente na hora de comprar. Com certeza, né? Com certeza. Alisson, mudando um pouco aí da temática, mas também dentro desse foco, a gente está passando por um momento aí de pandemia, a gente está vendo aí muita gente, muito corretor aí que está com a mão na cabeça, sem saber o que fazer nesse período. Eu estava falando no início que tem muita gente que nunca gostou de ligar para cliente, de ter esse contato virtual com o cliente. Hoje é uma realidade, vai ter que viver isso. Com certeza. Nesse período vai ter que aprender. Quem não gosta vai ter que se adequar ou não vai vender. E quem já fazia, ou já tem uma bagagem, isso aí vai entrar com um grande diferencial para que as vendas alavanquem. Ele não vai parar por causa da crise. E a gente tem percebido que, mesmo em meio à pandemia, ainda existem clientes que estão em busca de imóveis, que estão procurando comprar imóveis. E a gente vê, na MRV mesmo, a gente percebe que as vendas da gente não parou. A gente continuou vendendo, a gente continuou produzindo, talvez não como a gente gostaria de produzir, mas continuou produzindo, diferente de muitas construtoras que eu já conheço, de muitos corretores que eu conheço, que em meio à crise, de vez de buscar soluções, eles aceitaram a situação e pararam. Então, assim, me fala um pouco de como tu tá lidando com isso aí no teu dia a dia. Eu sei que, como tu já falasse aí, tu já tinha essa bagagem do virtual e tal, mas como é que tu tá lidando com isso? Eu sei que tu tem uma bagagem também de indicação, os clientes vêm muito através da rede social, de tudo. Eu acho que esse é o momento de maximizar aquilo que já estava dando certo, né? Como rede social e tudo. Mas como é que tu tá lidando com essa situação hoje? Então, essa pandemia aí com certeza vai revolucionar a forma de muita gente trabalhar, né? Necessariamente o pessoal precisou ativar os Instagram, os Facebook, patrocinar. Muito corretor que nunca nem chegou perto disso, hoje ele começou a fazer por conta da pandemia, né? De uma forma de captar o cliente virtualmente e fechar virtualmente. Então, assim, eu consegui chegar nessa parte aqui até hoje, né? Ainda vendendo, ainda fazendo trabalho. Lógico, porque eu já tinha um trabalho anterior. Muita gente sabe aí que acho que 100% das minhas... Quase 100% não, né? Bota aí 90% das minhas vendas, eu só encontro o cliente para ele assinar o contrato.
Então, eu já tinha Sim. uma forma de trabalhar virtualmente bem antes disso, né? Então, eu trato com o cliente através do WhatsApp, ligo para ele para algo necessário, que é na hora de formar uma aprovação, na hora de formar um plano de pagamento. Então, tudo feito à distância, porque eu sempre trabalho na linha do seguinte: o cliente Minha Casa Minha Vida que vai comprar, ele trabalha. E o cliente que trabalha, ele não vai atender a ligação no horário comercial, Sim. na minha concepção. Então, com isso, eu comecei a mandar uma mensagem no WhatsApp dele. Porque quando ele tiver um tempo, ele vai responder. Quando ele tiver um tempo, ele vai me ligar. Entendeu? Sim. Se esse cara olhar meu WhatsApp e não me ligar ou não responder, é porque esse cara não está com interesse. Isso aí eu penso dessa forma. Lógico que você pode Sim. tentar trabalhar um pouco mais para tentar puxar isso, mas no modo geral seria isso aí. Então eu já trabalhava virtualmente bem antes disso. Então eu ligava, mandava um WhatsApp, explicava o detalhe ali, né? Que eu tenho um script na mente já que é automático, já passa para todo cliente. Quando o cara pergunta, todo cliente do Minha Casa Minha Vida, ele quer saber o valor da parcela do financiamento e parcela da entrada. Todo cliente quer saber disso. Então, quando eu mandava para ele, mandar seja na ligação ou no áudio, né? Eu não mandava escrito, Uhum. não. O WhatsApp eu só escrevo para poder ter o primeiro contato. A partir do momento que o cliente respondeu e iniciou a conversa, eu só mando por áudio. Tento não me estender Sim. tanto, mas para ficar uma coisa mais clara. Então, quando o cliente quer saber disso, eu informava ele de uma forma padrão, de uma forma geral. Como é que funciona o programa Minha Casa Minha Vida? A construtora aí, a Caixa Econômica, né, através do Minha Casa Minha Vida, pode financiar até 80% do valor do imóvel para você. O governo ele pode lhe conceder um subsídio, que é o desconto, né, de até 21 mil, certo? A soma desse desconto, que é o subsídio, mais o financiamento liberado da Caixa, é o crédito que o banco lhe empresta para você comprar o apartamento. Crédito esse que vai gerar uma parcela de financiamento e essa parcela você só vai começar a pagar depois que comprar o apartamento. Aí eu dou uma média, porque se o cliente também já não se interessa nessa média, não adianta prosseguir tanto. Aí eu digo, então, Aham. normalmente o financiamento ele fica entre 500 e 700 reais, e aí a gente só vai saber quando aprovar o crédito. A diferença desse crédito aprovado para o valor do imóvel seria a entrada da construtora. Entrada essa que Sim. você pode usar FGTS como entrada, pode dar sinal em dinheiro, e se o sinal mais o FGTS não quitar, o restante eles fazem um parcelamento. Então eu informava o cliente, já desde sempre, né? Como funcionava o programa, como ficaria as parcelas em média, mas não dava um valor exato. Esse valor exato só vinha depois da análise de crédito. E para ele saber esse valor exato, a gente precisava que ele mandasse a documentação, pode ser pelo WhatsApp, por e-mail, ou trazer pessoalmente, sempre deixando a brecha do pessoalmente, na época, né, antes disso da pandemia. E, normalmente, 100% desses clientes queriam mandar esse documento pelo WhatsApp. Entendeu? Então eu já tinha esse tipo de trabalho. Então, quando chegou na pandemia, eu só fiz realmente maximizar. Eu já estava no Instagram fazendo um trabalho, eu tenho um designer que faz minhas artes, passo as ideias para ele, ele cria lá e eu posto no Instagram. Então já trabalhava Uhum. patrocinando essas artes, né, esses posts do Instagram. Então na pandemia eu comecei a maximizar isso. E uma coisa que eu já sabia, já fazia, que era a distância, eu comecei a usar como também para os clientes que antigamente também se recusavam a fazer isso à distância, como uma forma que é a realidade de hoje, né? Não dá como fazer pessoalmente, não pode fazer à distância. A gente manda a documentação, faz tudo num contato aqui virtual e até o contrato agora também a gente tem a opção digital. Então, o importante agora para passar essa pandemia, a dica que eu dou para o corretor é trabalhar as redes sociais em cima de anúncios, em cima de postagens diárias e, principalmente, passando a facilidade para o cliente de conseguir sem ele ter que sair de casa nessa pandemia. Não adianta você hoje estar tentando forçar um cliente a ir um stand de vendas ou forçar ele a ver um empreendimento, porque isso aí é um tiro no pé. Você tem que fazer formas que ele consiga de casa ter essa noção do empreendimento, seja um vídeo, seja fotos, ou seja você falando ali de forma objetiva para o cliente como é o empreendimento, como funciona o financiamento para poder fechar. Que lembrando que o meu foco aí principal é Minha Casa Minha Vida, né? Então, a maioria do que eu estou falando aqui, na verdade, 100% do que eu estou falando aqui é voltado para Minha Casa Minha Vida. Mas eu acho que é essa pegada mesmo. Eu acho que hoje o forte é rede social. Na verdade, a gente fala hoje por causa da pandemia, mas sempre foi uma realidade. Sempre Essa foi, né? coisa do marketing digital sempre foi uma realidade. Existem trabalhos que sempre se foram muito importantes. A gente via antigamente o pessoal repassava um sinal, tinha um panfleto, aquela coisa toda. Hoje já se utiliza o panfleto digital, já é diferente toda a forma de trabalho da coisa.
Então, assim, as coisas foram evoluindo, né? O momento hoje é totalmente diferente e a gente tem que estar pronto para evoluir junto com esse momento. Acho que deu uma travada aí. Caiu aí. Vou chamar ele de volta. Deixa ele entrar aí que eu chamo ele de volta. Então hoje, pessoal, no momento que a gente vive, as redes sociais, o trabalho de marketing digital é essencial. A gente não pode pensar hoje na corretagem fora disso. A gente não pode pensar mais em fazer aquele trabalho tradicional. Eu acho que tudo é válido. O trabalho tradicional é válido? É válido, muito válido. Mas a gente tem que abraçar o digital com unhas e dentes, porque é o futuro que chegou aí para poder fazer todo o diferencial para a gente. O pessoal tá pedindo aí live com o Cleitinho aí, com certeza vai ter, né? Isso aí não tinha nem dúvida. Ele vai ser com certeza um dos escolhidos aí para estar com a gente aqui, batendo um papo e passando um pouco da experiência. Porque é um cara que tem muita bagagem também e muita experiência para passar. Cleiton Ferraz. Tem muita gente aqui no chat aí que com certeza vai tá conosco aqui, batendo um papo, a gente aprendendo junto, compartilhando experiências aqui. E eu tenho certeza que vai ser demais. Aí, o pessoal aí, ó. Vamos sim, com certeza. O Vitor também aí, com muita experiência. Amanhã tem Abidão já, 9h30 da noite. Não percam. E o próximo pode ser você. Fique aguardando aí, eu vou chamar você no direct, para a gente bater um papo e vamos compartilhar a experiência aí para a gente aprender junto. Vou dizer a Lobinho para ele melhorar essa internet dele. Que tá demais. Aproveitar aqui para dar uma olhada aqui nos comentários. Muita gente aqui, ó, das antigas. Mas é isso, pessoal. A gente tá... Essa situação que a gente está vivendo hoje, ela não veio para nos parar, tá? Ela veio para que a gente aprenda a superar os obstáculos. Alisson está voltando aí, vou chamar ele de volta. Meu irmão, ajeita essa internet aí, bicho. Não é internet não, pô. É minha marca. Todo mundo sabe. Sua internet aí tá... nunca para carregado. Tá, sim. Ué. Até Cleitinho tá tirando onda contigo aí. A questão não é internet não, Cleitinho. Tu sabe que minha marca é que o celular não fica carregado nunca, né? É 100% usando. não sai da mão, então ele descarrega. É mesmo. Aí, Alisson, a gente estava falando aqui sobre a questão de marketing digital, da importância hoje de estar nas redes. Existe um ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado. Com certeza. Então, assim, eu acho interessante a gente ter esse trabalho de marketing digital, sim. A gente tá presente onde o cliente está, mas também que seja uma coisa com muita qualidade. Às vezes eu percebo que o pessoal quer postar por postar, posta qualquer coisa, pega uma imagem qualquer, às vezes é uma imagem com má qualidade, posta só para... Então, acho que é importante também a gente entender que na hora de postar, a gente tem que postar pensando, se eu fosse o cliente e eu estivesse vendo aquela imagem ali, as informações que estão contidas ali, é tudo que eu gostaria de ler, ou ainda está faltando alguma coisa, ou precisa melhorar. Eu acho que a qualidade fala muito nesse momento também. Para ser um diferencial. Eu comecei a patrocinar de fato no Instagram, no Facebook, fazer um trabalho assim mais forte e levar para mais pessoas a partir do momento que eu comecei a ter um conteúdo melhor. E foi quando eu contratei um design para fazer minhas postagens, né? Minhas postagens, no caso a arte ali, né? Eu mesmo posto, mas ele que faz.
E foi a primeira, assim, o que eu botei de inicial foi quando eu fiz uma arte, que eu coloquei minha foto. A gente estava na metade aí, meados de 2019. Aí eu peguei, consultei lá na MRV através do sistema e vi que eu estava em primeiro em 2019. Então eu peguei campeão de vendas 2018 e coloquei também atrelé 2019. Então eu fiz uma campanha com a minha foto de um lado, do outro lado informação, um especialista Minha Casa Minha Vida, campeão, melhor do ano 2018-2019 MRV, e saí me titulando, me autopromovendo ali, lógico. Conversei com o gestor da MRV, pedi autorização para fazer isso, né, vincular tanto a marca quanto essas informações, autorizou e eu fiz. Então, nesse momento aí, até muita gente brincou, disse que ó, o Santinho, o cara quer ser agora o vereador, tá parecendo o Santinho, o negócio de quem morre, enfim. Ficou aquela coisa que não era algo normal a gente fazer, a da corretagem, pelo menos assim, o nosso entorno ali da MRV Minha Casa Minha Vida. E quando eu fiz esse trabalho, foi um trabalho que me deu um resultado excelente. Eu investi, vamos dizer assim, né? R$ 200 e tive um acesso de 30 mil pessoas naquela postagem e dali eu fiz 5 vendas em 2 meses. Então pagou aí Com certeza. o investimento aí de muitos meses para frente aí, e olha lá. Então, eu percebo que muitas vezes o pessoal, como tu falasse aí, o pessoal, quando fala em pagar, as pessoas entendem como um custo e não como um investimento. Isso. E a primeira barreira que precisa ser quebrada é justamente essa. O dinheiro que eu tiro do meu bolso, dentro do meu planejamento, ele primeiro eu tenho que ter um objetivo para aquilo ali e saber que aquilo ali, esse investimento que eu estou fazendo, vai me trazer retorno. Com certeza. Só que o que acontece? O pessoal quer muitas vezes o retorno sem fazer o investimento. E além do investimento... A gente sabe que existe um... Desculpa te cortar aí, mas além do investimento, o pessoal aí às vezes não quer fazer, vê como custo de fato, mas também vê aquela questão que então quer ter um retorno rápido, né? Então o cara quer postar agora e amanhã fechar uma venda. Então ele não quer fazer um trabalho a longo prazo. Isso aí vem muito do corretor que ele está com a necessidade de vender urgente e acaba mostrando a ponta do punhal, né, que a gente diz aí no mercado para o cliente, e acaba que não dá tanto resultado. Então, quando o corretor ele consegue trabalhar de uma forma mais folgada, visando mais para frente, visando outros meses, você consegue fazer um conteúdo e ter paciência para esperar o resultado daquele conteúdo. O ideal do corretor é ele trabalhar, se o corretor ele vem trabalhar um mês pensando em vender as vendas para os próximos meses, vamos dizer assim, porque aquela do mês já está garantida, já vendiam aqui nos apartamentos, naturalmente ele vai botar mais venda no próprio mês e no mês seguinte ele vai ter venda e assim por diante. Então eu já passei mais de um ano aí vendendo apartamento todo mês, seja um apartamento, seja 7, certo? Então todo mês vendendo sem deixar de vender. E isso aí eu acho que todo corretor quer, né? É conseguir fazer um fluxo de venda mensal, né? Não deixar de vender ali sempre. Porque a partir do momento que a gente vende todo mês, a gente passa a ter uma renda fixa, né? Fixa não vem uma renda certa, né? Ela é variável, mas uma renda certa todo mês. Sim, isso é importante. Primeiro é a questão de administrar recurso, que é importante. Às vezes o corretor ele recebe comissão, quer gastar a comissão toda, né? Isso aí, infelizmente isso aí eu não posso ser um exemplo, né? Corretor, a gente sabe que corretor ele confia demais no que ele vai vender depois. Então ele está preocupado, ele está gastando aqui, sabe que mês que vem ele vai vender. Aí pode ser que ele não venda, né? Então isso é uma administração que a gente precisa ter, lógico, uma disciplina financeira, mas que não é fácil. Principalmente para corretor que está acostumado a vender, ganhar o dinheiro ali, e no outro mês vai vender de novo, vai ganhar de novo. Então a gente gosta de gastar. Aí isso aí eu não posso meter como autoridade não, mas... Como exemplo, né? Como exemplo eu não posso. Mas assim, o que é legal é porque quando você tem essa pegada de venda aqui, é uma catraca girando. Você vende, vai vendendo, aí sempre você tem dinheiro para receber. Então o cara vai se confiando dessa forma, né? Só que também a catraca ela não pode parar de girar, né? Isso. Porque às vezes o que acontece o pessoal vende, aí dá uma relaxada, e essa hora dessa relaxada não pode parar 100%. Acho que a pegada não pode ir. E esse financeiro aí, tem muita gente assim que não é da área da corretagem, tem muita dúvida sobre isso, né? Os corretores também, de conhecer esse lado financeiro de cada corretor, né? De cada trabalho que você faz. É importante aí, depois abrir até um
uma brecha aí, o pessoal fazer umas perguntas aí. O Cleitinho tá empolgado aí querendo perguntar. Com certeza, com certeza. Eu estava falando pro pessoal aqui que essa é a primeira de muita gente que está aí no chat vai participar também. E tem muita gente boa aí que tem muito para acrescentar aí pra gente, né? E o pessoal fez uma hashtag aí, na próxima vai ser o Cleitinho. Com certeza. Então aí já intimei Cleitinho aí para poder estar junto aqui. E na arte lá tem que botar lá Cleitinho, gerente / gestor, mercado imobiliário. Esse cara aí, ele rege o mercado imobiliário. O cara pode, né? Com certeza. Galera, quem tiver alguma pergunta para fazer, vai fazendo aí no chat, que a gente vai respondendo aqui aos poucos para adiantar, beleza? Lobinho, e se fosse dar uma dica, eu sei que hoje tu é corretor coach, então, na medida que vai chegando os novatos lá na MRV, tu e mais um pessoal vai abraçando aqueles corretores ali para estar treinando, para estar ali motivando, mostrando como é que foi o teu início, como tu falasse aí, mostrando para eles como tu começasse e o que tivesse de errado, o que tivesse de certo, para que eles possam se espelhar. Mas se fosse para dar uma dica agora para um corretor que estivesse começando agora, qual seria essa dica? O corretor está começando agora. Assim, uma das dificuldades, acho que você cheguei a citar, eu acho que eu citei de forma indireta, foi a falta de carteira de cliente, né? Tipo, a gente quando entra como corretor, a gente não sabe para quem vai vender. A MRV aí e algumas outras construtoras, eles oferecem esses clientes, né? Oferecem esses leads para você trabalhar, mas eu também não tinha esse conhecimento, então não sabia para quem vender, certo? Então, assim, a dica que eu dou pro corretor, mesmo que ele não tenha ainda a informação, que vai levar meses para ele ter muita informação e dominar a informação, mas a dica que eu dou a ele aí é fazer essa carteira de cliente de forma orgânica. No início, às vezes, você não tem recursos para estar patrocinando, para estar investindo pesado, mas aí de uma forma orgânica, uma dica que eu dou seria o seguinte: quando você vira corretor, você tem que abraçar a ideia de que vai ser corretor. Muita gente, eu vejo corretor que entra Vai encerrar rapidinho. Não, a gente vai voltar aqui. Pronto, em relação à dica dos novatos. A dica que eu daria era, de forma orgânica, você passar para todo mundo que você é corretor. Uma vez que me deu essa dica foi Diogo, né, o antigo gestor da MRV. Ele pediu para eu fazer uma lista de contatos, tipo uma árvore, né, ali de contatos, que eu ia segmentando, de pessoas que eu conhecia. Pessoas que, se eu ligasse agora, eles iriam atender e iriam me receber, né? Que me conheciam na minha vida pessoal. Então, nessa lista, eu comecei a ligar para essas pessoas, informando que eu era corretor. E agora eu trabalhava vendendo apartamento, que eu trabalhava na MRV Engenharia, tinha imóvel em tal lugar, tal, e que se ele, em algum momento, quisesse comprar algum apartamento, ele poderia me procurar, ou se alguém estivesse procurando apartamento, poderia me indicar. Com isso, você passa para o seu ciclo de amizade e familiares que você é corretor. Isso aí é o primeiro passo. Se sua família e seus amigos não sabem que você é corretor, quem dirá os clientes aí que estão no mercado. Então, isso é muito importante porque eu acho que todo corretor tem uma história de ter visto um amigo dele, um familiar dele, às vezes, comprar com outro corretor, que nem sabia que você vendia apartamento. Então, eu acho que a dica ideal seria você começar a montar a carteira desde o mais básico ali, que seria amigos e familiares. E, posteriormente a isso, as construtoras que oferecem esses leads, né? Você realmente, mesmo que seja leads que nem a MRV oferece, aí as listas, não seja um lead tão de qualidade aí, porque são clientes já trabalhados por outros corretores, mas você ligar, porque aquilo ali você vai ampliando sua carteira. E sempre que você ligar para um cliente daquele, mesmo que ele não queira comprar, você peça para ele agendar seu número lá no telefone dele como corretor. Agenda aí meu nome é Alisson Corretor. Porque se alguém chegar para procurar algum apartamento, comentar sobre apartamento, eles dizem, ligaram para mim da MRV, eu tenho o número dele aqui. Aí pega e passa o contato. Isso, então, a dica é você criar uma carteira de cliente. E essa carteira, ela começa dessa forma. Primeiro ali com os conhecidos, os familiares, depois ampliando para os clientes, depois você vai realmente expandir isso aí para a parte de patrocínio, para a parte de marketing digital aí, que é mais importante também, muito mais importante do que muita coisa que você faz no início, né? No início você faz o que você pode, mas quando você chega num momento, você tem que investir mais para poder ter mais resultado. Lobinho, Fernanda perguntou
em relação a postagens. O que tu acha de quantas vezes postar por dia? Se tem uma regra em relação a isso? Assim, até entrou aqui agora um primo meu aí na live aí, Joseph, e o irmão dele aí, Sam, que ele não tá aqui na live, que eles trabalham já com esse mercado digital, né? Meu irmão também tá aí participando aí da live, ele também tá nessa área digital, né, Jadson? E, assim, eles passam muito, no caso, a parte mais profissional, de você ter um cronograma, né, do que postar, você já saber o que vai postar aí durante um mês, tipo, o tal horário é melhor, você vai fazer essa postagem. Eu acredito muito que isso aí é muito importante, mesmo que eu não faça isso. Você, de fato, tem que fazer o cronograma do que vai postar, você tem que saber o que vai postar, o horário certo que vai dar mais público ali. Mas o que eu faço hoje no meu Instagram, que não é seguindo realmente as recomendações aí dos profissionais, né, dessa área de marketing digital, o que eu faço hoje é uma postagem a cada 2 dias, certo? Que eu não queria fazer uma postagem diária. O meu planejamento quando eu entrei era postar algo profissional no dia, algo pessoal no outro. Profissional no dia, porque o meu perfil ele é profissional barra pessoal. Porque o corretor, ele é a própria empresa, né? A própria empresa, ele é a própria pessoa. Então, sim, não adianta você criar hoje um Instagram para vender apartamentos, botar foto de uma casa ou de uma chave, botar o nome lá, realizar seu sonho, postar um monte de coisa, porque o cliente ele quer ter contato com a pessoa que vai vender a ele. Aí, às vezes, ele vê aquela postagem do cara que está ali por trás do Instagram, vê aquilo ali, procura um corretor que ele já tem mais contato e que vê a pessoa ali trabalhando. Que ele viu. Então, eu comecei a fazer essa postagem um dia sim, um dia não. Hoje eu não sigo tanta risca por conta da correria, de fato, mas o que eu sinto mais importante aí de se fazer no Instagram é, antes de você começar o patrocínio, de começar a expandir, é você preparar esse Instagram. Então você começa a postar, deixar ele profissional, né? Você vai mudar a bio, você vai colocar lá as informações com mais profissionalismo, dizendo que você é corretor, o número do seu crédito, seu e-mail, seu telefone, vai fazer suas postagens, profissionais também, padrões ali, e a partir do momento que você fez isso, que você deixou o Instagram pronto, você pode fazer o patrocínio, porque a postagem, hoje eu vejo que a postagem orgânica, ela dá resultado, certo? Só que ela não é o foco. O foco não é você vender para quem está ali seguindo, pelo menos o que eu penso, né? O foco é você atrair pessoas que não lhe seguem, certo? Então, quando você posta todo dia organicamente ali, você tem que estar dando conteúdo para quem já lhe segue. Mas quando você faz o patrocínio, você vai trazer pessoas de fora para visitar seu perfil. Então, nesse momento, o mais importante é seu perfil estar alimentado. Ele está com postagens decentes ali, postagens profissionais, está todo organizado, número, e-mail, porque isso vai dar resultado. A gente tem um exemplo aí, no caso, eu acho que ele na live aí, Alisson Gordo, o Instagram dele, ele tinha um Instagram pessoal. E ele começou a profissionalizar agora. Ele fez algumas postagens de clientes, fez postagens de anúncios, e agora a última postagem dele do Residência Civil de Barra Jangada foi a postagem crucial para ele fazer o patrocínio. Então, ele antes de patrocinar, ele preparou todo o Instagram. Preparou. Quando ele fez esse patrocínio, definiu o público lá, a localização, tudo certo, as pessoas começaram a entrar no perfil dele. Então, se essas pessoas entrassem no perfil e vissem um Instagram ali com fotos que não são voltadas para Minha Casa Minha Vida, não são voltadas para a venda do imóvel, com informações que não são úteis para aquele cliente, o cliente vai entrar no perfil e vai sair. Mas quando ele entrou e viu que tinha conteúdo, ele vai ali começar a explorar, ver o que é que você postou, ver onde é que você tem apartamento, que é importante você fazer os destaques também, né? Mostrar onde você tem. E com isso, no primeiro patrocínio aí de Alisson, ele pegou uma documentação aí com um perfil muito bom e que vai caminhar para uma venda, né, MRV? Então, eu acho que o mais importante de você ter, lógico, você tem que ter o seu cronograma de postagem, seja todo dia, seja 2 por dia, 1 a cada dia, mas o mais importante é seu perfil estar preparado para quando o cliente vier através do seu patrocínio. Isso. É que nem você plantar uma árvore, né? Você prepara o terreno primeiro, para depois você lançar a semente, e aquela semente ali vai crescer. É justamente isso que eu estou falando. Se ele pegasse o perfil pessoal dele, do nada, ele simplesmente botasse uma imagem lá de um imóvel e patrocinasse, a imagem não ia condizer com o que ele estava tentando se propor ali, né? Deixa eu te dar um exemplo aí acabou de entrar aqui uma pessoa uma pessoa que eu considero muito aí, que é Getro. Ele acabou de entrar aí na live aí.
Esse aí é um exemplo daquilo que você dá um atendimento com uma pessoa e essa pessoa vai gerar frutos, né? Jeto tá aí na Uhum. live, vou contar a história de como foi que eu conheci Jeto, né? Eu fazia postagens logo na época ali, acho que 2017, no Instagram não, na OLX, né, os anúncios, e eu botava, já tá aí falando aí, eu botava anúncios bem chamativos, né? Tipo, o título, né? Então eu colocava assim, apartamento Vila Natal, sinal de 100, TBI registro grátis, todo mundo conhece pelo sinal de 100. Sinal de 100, TBI registro grátis, entrada parcelada. E escritura grátis, que é TBI registro. Colocava Uhum. essas informações para chamar a atenção, né? E teve uma hora que Jeto me ligou, vindo dessa postagem da OLX, né? E quando eu escutei ele falando assim, a forma que ele estava falando, eu até achei que era algum auditor da MRV, né? Fazia assim, pô, o bicho tá postando, tá oferecendo condições muito acessíveis, vamos dizer assim, né? Aí eu fiquei escutando o que ele estava falando, ele questionando porque ele não estava acreditando no que eu estava postando, né? Como aquilo não fosse Uhum. possível, né? E quando eu percebi que de fato era um cliente, aí eu comecei a partir para o lado de convencer esse cliente. Aí comecei a explicar como era de fato a condição, garanti a ele que eu conseguia aquilo, expliquei, tudo certo. Jeto me elogiou aí, disse que ia me indicar para qualquer amigo dele que quisesse comprar um apartamento. Só que Jeto não estava comprando, ele estava pesquisando para um amigo dele, que era Antônio na época. Então, dei esse suporte a ele, e disse, fui bem transparente com ele, ele sentiu confiança no que eu falei e disse que ia me indicar para os amigos. Quando ele ligou o telefone, eu até fiquei feliz, mas assim, não botei muita expectativa, né? O cara ligou da LX, tirou dúvida, disse que vai indicar outra pessoa. Na sequência aí, ele me indicou Antônio para comprar lá o Pitangueiras, no Vila Natal. Antônio comprou. Depois ele me indicou Estefânio, que comprou lá no Castanheiras. Então foi sempre indicando pessoas aí, clientes para frente aí. Teve venda que ele fez aí, que eu indiquei, que ele levou o cliente lá no Vila Natal, ele mesmo levou o amigo dele. Quando eu dizia que dá um agrado a ele, eu vou te dar um uísque, alguma coisa do tipo, esse aqui não queria. E Jeto comprou o apartamento dele, não foi comigo. Ele comprou outro apartamento aí, mas me indicou vários clientes através de um atendimento que eu dei para ele, um suporte que eu dei para ele no início, entendeu? Ele está aí Uhum. confirmando aí o que eu falei, mas aí é um exemplo de que você não pode atender o cliente separado, tipo, esse pode comprar, quer comprar, eu vou atender de um jeito. Esse não quer Isso. comprar, eu vou atender de outro. Não existe. Você tem que ser um padrão, você tem que ser Justo. profissional, né? Justo. Importante. Importante. Bem, Lobinho, eu acho que é isso. Acho que a gente falou muito aí do que tu tem vivido nesses anos aí de corretagem. Tenho certeza que toda essa tua trajetória aí vai ser só para cima, o nível sempre aumentando, porque eu vejo que você é um cara que gosta de aprender, um cara que busca sempre estar se capacitando, correndo atrás, é um cara que já tem uma experiência, é um cara que que não se importa em ensinar. Então, um cara que ele tem essas características, com certeza é um cara que vai ter sempre sucesso. Então, eu quero te parabenizar aí por ser assim, por ter esse coração mesmo de ajudar as pessoas aí. E eu digo isso porque muitas vezes a gente conversa, quando eu estou lá no stand, a gente sempre está conversando, sempre está junto. E eu percebo isso em você, assim como em muitas pessoas que a gente está vendo aqui no chat aqui, eu percebo essa característica de você. E eu estou muito feliz de você ser o primeiro nessa série aí que eu vou fazer de vídeos com o pessoal. E a gente está compartilhando experiência aí e aprendendo junto. Com certeza. Eu só tenho a agradecer aí a você a oportunidade aí, a todo mundo que acompanhou, né, os amigos aí, os clientes, familiares e o pessoal da profissão, os corretores. E, e é exatamente isso aí que você passou, né? Eu acho que sempre foi natural essa minha forma de ajudar o pessoal, independente do que ganhar ou não, de querer vender. Eu sempre tive comigo que eu queria ser melhor no que eu faço. Não é ser você não precisa ser melhor que as outras pessoas. Você só Isso. precisa ser melhor que você mesmo a cada dia. Então sempre teve esse foco e tentando sempre me superar e não superar os outros. Não, consequentemente, você pode ficar na frente de um ou de outro, mas o importante é você focar em você mesmo. Então, eu tenho esse acolhimento da MRV aí, né? Hoje aí, o Romulo tá falando aí, minha gerente Laís aí, todos os corretores aí, Alisson, seu Carlos, Luiz, Tiago aí, o corretor novo aí que tá com a gente. Então, quando eu ia para a MRV, sempre no início, quando a equipe Lobos lá era a formação original, vamos dizer assim, né, os mais antigos, a gente ia para brincar, bicho. A gente passava o dia todinho
sorrindo, tirando um onda com o outro, e o pessoal sem entender, porque quando chegava no final do mês a equipe botava 30 vendas. Então, como é que esses caras estão vendendo tanto se eles só fazem sorrir, gritar e fazer algazarra? Então, aí é onde você vê que o espírito da equipe, né, o espírito de união ali, de família, de fato, é essencial para você se sentir bem no seu trabalho e conseguir produzir. Você não está ali só para vender. Se você estiver ali só para vender, você não vai conseguir nunca render tanto quanto você esperava. Mas é isso aí. Muito obrigado aí. Valeu ao pessoal aí que está falando aí, que está mandando as mensagens. E desculpa as falhas técnicas, mas deu certo. Mas foi massa, foi massa. E amanhã vai ter com o Abdan. Vou estar batendo papo com o Abdan aqui também. Rafa tá falando aí. Rafa, eu vou querer fazer um contigo sobre crédito imobiliário. Vai ser massa. Eu já estou te intimando já aqui agora. Então não adianta nem dizer não. Que a gente vai ter que fazer isso aí. Depois eu vou ter que fazer uma também com o GTM, né? Tem que chamar a Rômulo que ele fica com ciúme, pô. Já tá botando aí. Sai daí, Rafael. Vai pra aí. Fica com ciúme. Tem que chamar o GTM pra fazer também, que não pode fazer sem chamar o GTM, né? Com o segundo Alisson aí, o melhor de Pernambuco. Porque só tem um, Rafael. Mas é isso aí, galera. Valeu pela presença de todo mundo. Até a próxima. Alisson, valeu. Foi muito bom aí bater um papo contigo. Em breve a gente vai estar junto aí, né? Isso tudo vai passar. Logo isso tudo vai passar. E a gente vai estar junto aí de novo.